Olá, boa noite. Oi, gente. Hoje é a segunda live do nosso projeto, Os Pilares da Remissão. O que é essa remissão na nossa vida, não é mesmo? Oi, Andréia, boa noite. Doutora Bianca, Carmo, boa noite. Gente, por favor, interajam comigo para ver se tá todo mundo ouvindo, se a conexão tá boa, se tá tudo bem aí. Tudo certo, galera? Me ouvindo aí, todo mundo? Bom, ok, obrigada, doutora. Bom, gente, a gente vai falar hoje com uma convidada super especial, mas antes de falar dela, eu quero falar um pouquinho desse projeto, né? Esse projeto, Os Pilares da Remissão dos Sintomas da Doença Inflamatória, é um projeto que eu desenvolvi para ajudar a você, paciente de doença inflamatória, a mim, paciente de doença inflamatória, a realmente encontrar essa tão sonhada remissão, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falou, eu não entendo muito remissão. E aí é um conceito, né? Essa remissão, a gente sabe que tem níveis de remissão, a doutora vai explicar pra gente. E essa sequência, essa é a segunda de uma sequência de lives, né? E essas lives elas vão trazer um conteúdo exclusivo, com muita qualidade, com profissionais gabaritadíssimos aqui no canal, aqui no Instagram. E eu conto com vocês, tá bom? Eu gostaria que quem tiver pergunta, né, eu e a doutora a gente vai tentar responder a todas as pessoas. Eu sugiro que, por favor, utilize o botãozinho, que tem um botão aqui, ó, embaixo da tela, que tem um balãozinho e uma pergunta, um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele serve para você fazer a pergunta e a pergunta ficar guardada, ela não vai ser rolada enquanto vão outras pessoas fazendo os comentários, tá bom? Então é uma forma da gente ter acesso às suas perguntas e não vai ser esquecida. Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês, que lá no final da live, eu vou até falar para a doutora, que eu não sei, né, eu acho que eu não avisei isso, mas a gente quer fazer um momento do print, tá? É assim, eu vou fazer uma careta, ou sei lá, é minha cara mesmo, né? E aí ela vai fazer também uma pose. Galera, tira o print, quem quiser. E aí vocês compartilham esse print com a frase ou com o significado dessa live para vocês, tá bom? Uma frase que foi melhor, o que vocês acharam de mais interessante, tá bom? Nesse projeto a gente vai ter outros profissionais aqui. A próxima live é com uma psicóloga, doutora Verônica Lemos. Ela vai falar sobre esse medo, como que fica a nossa cabeça quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, autoimune e todos os poréns que a gente conhece, toda essa situação de angústia, a gente vai falar um pouquinho na próxima live. E depois dela vai ter o Tiago, vai precisar, espera um pouco, tá bom. A gente vai ter o Tiago, que é um educador físico, vai ter a Amanda, da meditação Mindfulness, vai ter um outro paciente, que é o Tiago, do site Ai Minha Barriga, que também está há muito tempo aí divulgando informação de qualidade. Vai ter a nutricionista, outra nutricionista, a Agatha Ramos, que também é, nossa, não tenho nem palavras para descrever o quão profissional gabaritadíssima ela é. E aí, todo mundo junto e misturado para você, tá bom? É Joyce Flix, não se esquece, maratona, compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser interessante, que sirva para essa pessoa, que colabore com a melhora dela, tá bom? Bom, doutora Bianca já voltou, agora vou apresentar um pouquinho dela. Doutora Bianca, ela é membro do GDIB, ela é gastroenterologista, ela trabalha em Santos, ela atende na clínica. Deixa eu anotar. Gente, são tantos títulos que eu até anotei para não me perder.
Ela tem o título de especialista de gastroenterologista pela FBG, membro titular do GDIB e coordenadora da Estadual de São Paulo, membro da PANCO, responsável pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal da Prefeitura Municipal de Santos, faz atendimentos na Gastroclinic em Santos, São Paulo, e uau, né? E além de tudo isso, minha médica no meu pior período do Crohn. Doutora Bianca, por favor. Bom, doutora Bianca tá entrando, gente. Obrigado, em primeiro lugar, pela presença de todo mundo. Obrigada por tirar um tempinho, vocês todos, de estarem aqui conosco, para que a gente tenha esse feedback, essa informação de qualidade, essa situação maravilhosa de poder ter todo esse conteúdo disponibilizado aqui. Pronto, a doutora Bianca está entrando. Olá. Olá, doutora, boa noite. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua disponibilidade em ajudar ao próximo, em estar presente na vida de tantos pacientes e na minha também. E muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu me sinto muito honrada em ter a senhora aqui. Eu que agradeço, que nem você falou, a gente se conheceu em 2004. Como eu comentei com você, até onde eu me lembro, já estou meio velhinha, Tico e Teco não guardam mais tanta coisa. Ai, mas o parece. Que eles guardam, seu nome, seu sobrenome, porque você foi a primeira pessoa que eu vi lá na casinha, na casinha da gastro. Para quem não sabe o termo de casinha, é onde são feitos os atendimentos do Hospital São Paulo, né? A casinha da gastro, que na verdade na época não era casinha, ainda o ambulatório era dentro do hospital, quando você foi, quando eu te vi a primeira vez. Nossa, era mesmo! Caramba, já mudou, né? Na Já. verdade, Agora tá na casinha, que era tá do na fígado, casinha. a gente foi pra lá. E na verdade, naquela época, que você disse que foi a sua época mais difícil da doença, e eu acredito, eu estava começando o meu caso de amor com a doença inflamatória, né? E daquele ambulatório realmente me veio a certeza de que era isso que eu queria seguir. E aí já se passaram uns bons anos, né, de lá para cá. Muita coisa aconteceu na sua vida, na minha vida, e graças a Deus muita coisa boa no tratamento da doença inflamatória. E eu fiquei muito feliz quando você me achou aqui e eu vi como você tá. Nossa, isso assim é uma delícia poder ver um paciente, como você disse, numa época que estava tão ruim, e ver hoje o que você trilhou para frente. Isso, nossa, é uma alegria gigante. Ai, obrigada, doutora. Eu queria me apresentar para o seu público. Meu nome é Joyce, eu sou paciente de doença de Crohn desde 1997. Né? Inicialmente, o meu diagnóstico foi feito lá na Santa Casa de Santos e foi diagnosticado como retocolite ulcerativa. Porque em 1997, talvez vocês nem tinham nascido, mas nem existe a colonoscopia. Né? Então, era muito difícil, o diagnóstico mais difícil do que é hoje. E com 13 anos, né, foi tudo muito difícil naquela época. E aí eu fui vivendo, melhora e piora, e aí em 2004 eu tive uma crise bem grande também, que foi quando eu me mudei para São Paulo, que foi quando a gente se encontrou na Unifesp, lá na Escola Paulista de Medicina, e aí eu tive essa sorte, né, de encontrar uma médica que, além de né, profissional, é um ser humano, né, inesquecível, não tinha nem como esquecer, doutora Bianca. A gente conversou, eu passei 45 dias internada nessa época. Eu fiquei desnutrida, fiquei muito emagrecida. Tomei, acho que todos os medicamentos que existiam naquela época. E fui melhorando, né? E aí tive a minha alta
tão esperada, graças a Deus, naquela época, né? E ficar 45 dias no hospital não é fácil para ninguém, né? Com certeza. E depois disso eu fui continuando o tratamento, tomei vários remédios e aí hoje eu já não tomo mais nenhum remédio, que isso me trouxe uma liberdade, né, muito grande. Me formei como nutricionista e isso era um grande sonho. E aí mesmo com o Crohn e com todas as dificuldades, as coisas fluíram. E aí hoje eu estou conseguindo fazer uma pós-graduação lá, nesse mesmo lugar, nessa casinha, que tanto me ajudou. E eu quero sim poder retribuir. E eu tenho certeza assim que a minha profissão é a melhor do mundo, porque eu ajudar as pessoas de forma simples, melhorando a qualidade de vida delas só com a alimentação, para mim é um presente muito grande. E poder ajudar as pessoas e estar presente com essa equipe que sempre me ajudou muito. Bom, doutora, Vamos queria lá. falar um pouquinho sobre a sua frase, né? Eu gosto de perguntar para as pessoas quando a gente começa a trocar ideia, vamos fazer uma live, estou com um projeto assim e tal. Olha, então você me fala assim uma frase que defina você, né? E aí, doutora, veio aqui, uma surpresa, né? Falando assim, ó, a frase da doutora. Todo mundo faz cocô, mas fazer merda é opcional. Doutora, disserte, por favor. Assim, essa frase é uma frase que eu tenho usado na grande maioria das aulas, né, dos eventos que eu faço para os colegas médicos ou para nutricionistas, enfermagem, enfim. É lógico que eu não acabo não falando, porque eu ponho a frase escrita, né, só com um emojizinho ali. Na verdade, eu acho que é uma frase que resume muito bem quando a gente fala para uma equipe multidisciplinar. Uma coisa é o nosso cocôzinho fisiológico e outra coisa é aquilo que a gente sai fazendo por aí. E na doença Tá certo. inflamatória, a gente teve, ao longo desses últimos anos, uma oportunidade incrível de melhorar o nosso diagnóstico, de melhorar o nosso tratamento, de melhorar a condução da doença. Mas apesar disso, infelizmente, a gente ainda vê muito paciente sendo mal conduzido. Muito É colega verdade. fazendo as coisas de uma maneira que não é o ideal. Tanto médico, como enfermeiro, como nutricionista, como psicólogo, enfim. Ou porque não busca se atualizar, estudar, ou porque não tem aquela capacidade de indicar para outra pessoa, de falar isso eu não faço. Então, e talvez a pessoa não tenha noção do quanto ela pode destruir, na verdade, a vida de alguém fazendo errado ou deixando de fazer o certo, né? O ideal. É verdade. Então, eu acho que é uma frase que ficou muito marcada, assim, para ser dita, sabe? Olha, cocô todo mundo faz, mas não faça M, né? Principalmente não faça com os outros. Eu acho que é É muito algo... comum, doutora, essa situação de erro de diagnóstico. Há 23 anos atrás, eu posso falar que ok, né? No meu caso. Mas hoje, com a tecnologia toda, com uma gama de exames, né? Tanto laboratoriais como de imagem, ainda é comum o erro no diagnóstico? Eu acho que hoje eu vejo dois problemas grandes. Eu moro em Santos, né? Hoje eu trabalho só aqui, eu não atendo mais em São Paulo, mas assim, nós estamos próximos da capital. Eu estou numa cidade de 450 mil habitantes, que é o polo da Baixada Santista, que é um local com 1.800.000 habitantes. E mesmo assim, a gente pega duas situações complicadas. O subtratamento, então é aquele paciente que tem um Crohn complicado, às vezes até já tem doença fistulizante, estenosante, ou um Crohn grave mesmo, e ele está ainda sendo subtratado. Ou ele está com corticoide vida eterna, ou ele está com mesalazina para doença de Crohn, porque ele está acompanhando, às vezes, com alguém que não tem o manejo atualizado da doença. Ou então, ele vai para o outro extremo. Ele é super tratado. Ele é aquele paciente que veio uma ileite, uma hiperplasia linfóide de ilho terminal, e esse paciente está tomando um biológico e nem doença inflamatória ele tem.
Então, esses dois extremos, infelizmente, eles acontecem, e eu tô vendo a minha realidade em Santos, que não é uma cidade pequena, que é Uhum. próxima de uma grande capital. E eu fico imaginando, a gente, né, quando conversa com os colegas de outros lugares, do Brasil inteiro, na verdade, a realidade no interior, né, a realidade norte, nordeste, você até consegue entender um paciente ter uma dificuldade de diagnóstico, às vezes, no interior, num local afastado, porque realmente você não tem um centro, você não tem um profissional que seja mais atualizado, mas a gente vê muita coisa errada ainda nos locais, mesmo na capital ou próxima à capital. Né? O subtratamento ou o Entendi. supertratamento. A questão aí tá, pelo que eu entendi, assim, não é uma questão de, quando você diz interior, eu entendo que é falta de acesso às tecnologias, a Acesso à tecnologia, exames. a exames, a um médico, porque assim, tem muito local que nem gastroenterologista tem. Né? Aqui mesmo, na Uhum, Baixada Santista, tem cidades da Baixada que não tem nem o gastro, então nem o especialista, o procto ou o gastro, eles têm. Aí acaba indo para uma central de vagas, que vai encaminhar, de repente, para alguma referência estadual, mas que demora. Então, assim, a gente vê sim, interior de Minas, tem cidades que o paciente tem que se deslocar horas numa estrada, depender do transporte, às vezes, da prefeitura, para conseguir uma consulta em outro lugar. Então, a realidade no Brasil ela é muito diversificada também. Né? A gente não tem como uhum, comparar um paciente, às vezes, do próprio interior de São Paulo, ou Minas Gerais, ou da região norte, por exemplo, do estado. Se você tira, por exemplo, o Amazonas, se você tirar Manaus da lista, aonde você trata doença inflamatória fora de Manaus? Então, isso nossa, é muito é, complexo. Né? sim, Mesmo sim, o profissional capacitado está em falta em muitos lugares. Né? Aí a gente uhum, começa, eu procura um entendo, médico do GDIB, mas aonde tem um médico do GDIB? Lá no Quiprocó, não tem. Né? Então, assim, entendo. essa Os situação grandes centros ainda são referência, né? ainda são As grandes referências. capitais, os grandes, né, institutos de Isso. pesquisa. Por isso que Tem pouco a gente gastro precisa aí pelo. investir nas unidades primárias também, né? Para pelo menos capacitar para um Sim, diagnóstico mais certeiro, capacitar pelo menos para um encaminhamento mais bem feito, gerar fluxos de encaminhamento desses sim, pacientes, né? Tem muito trabalho ainda. tem. Doutora, na semana, no sábado, que foi a live com a Yasmin do meu Diário de Crohn, ela é paciente. E eu achei bem interessante, porque ela começou com todas as MEIs. Ela não teve manifestação intestinal, foi o último sintoma. Toma. Então, ela tratou a pele, ela tratou os olhos, ela tratou a artrite, as articulações. E, tipo, ela passou por um grande período, assim, de tristeza mesmo, né? Porque, meu Deus, ninguém sabe o que eu tenho. Cada hora é uma coisa. Até que surgiu essa manifestação do intestino para conseguir ela ia um procto e aí esse procto, né, fechar aí o O diagnóstico com diagnóstico. tudo isso rapidamente. Isso é comum? A gente tem assim, as doenças autoimunes, na verdade, elas são comuns, elas virem num combo, né? Tipo o McDonald's, lá vem o sanduíche, a batatinha, o refrigerante. Às vezes a gente pega o paciente que tem lá a doença inflamatória, a artrite reumatoide e a psoríase, por exemplo, né? Uhum, Mas existem pacientes que eles abrem um quadro, por exemplo, reumatológico, e eles vão abrir o quadro intestinal anos depois. Né? Muitas vezes o paciente ele uhum. não apresentava nada E aí mesmo. ele fica tratando com Tratando reumatologista, com enquanto não reumatologista. tem. Exato. Assim como também acontece do paciente estar com a gente, seja por um Crohn, por uma retocolite, e anos depois de Uhum, tratamento da doença, ele abre um quadro de artralgia, ou ele abre um quadro de pele, uma psoríase ou uma artrite psoriática. Então, a manifestação intestinal, ela pode ser a primeira de um combo, na verdade, das doenças autoimunes, ou ela pode uhum. aparecer anos depois de uma outra doença sendo tratada, né? Então, isso não é incomum de acontecer, não. Nossa, eu não, nunca tinha vivenciado, assim, conversado com outro paciente que tivesse tido esse, esse caminho, né, para encontrar o diagnóstico.
Doutora, os tratamentos, as doenças, principais doenças inflamatórias intestinais, que às vezes a pessoa tem uma diarreia e já acha que está com Crohn. É assim? Então, na verdade, a gente tem duas doenças que a gente chama, né, de doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Existe uma porcentagem de cerca de 5 a 10% dos pacientes que a gente não consegue, no início, definir se é uma colite de Crohn ou se é uma retocolite, que é o que a gente chama de colite indeterminada. Então, esses pacientes, eles apresentam geralmente doenças restritas ao cólon, que por algum motivo, no início da apresentação, a gente não consegue ter aquela certeza, não, é uma retocolite ou é uma colite de Crohn, é um Crohn exclusivo do cólon, né? Esses pacientes, eles ficam como uma colite indeterminada, mas normalmente, com o decorrer dos anos, com a evolução da doença, a gente acaba conseguindo definir esse diagnóstico, né? Isso não é, então, isso às vezes acaba acontecendo uma confusão na cabeça do paciente, porque às vezes ele fala assim, eu tinha retocolite e se transformou em Crohn, né? Ou eu tinha um Crohn e agora eu tenho, ou então eu tenho os dois, eu tinha retocolite, agora eu tenho retocolite e Crohn. Então não, ou você tem uma coisa ou você tem outra coisa, mas existem sim apresentações iniciais que podem confundir o diagnóstico. Aí o correto é a gente explicar isso para o paciente na hora, né, classificá-lo como colite indeterminada e já deixar claro que em algum momento no decorrer da evolução daquela doença, a gente vai conseguir definir se é um Crohn de colo ou uma retocolite ulcerativa. Entendi. E as outras doenças, assim, a doença celíaca, a síndrome do intestino irritável, a incidência é baixa, como que é? Elas não são doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças que inflamam o intestino, mas não é a doença inflamatória intestinal, que a gente chama de DI, né? Então a DI, retocolite, doença de Crohn, e a colite indeterminada quando a gente não conseguiu posicionar nenhuma das duas. Síndrome do intestino irritável, ela é um conjunto de sinais e sintomas, né, que podem ter semelhança com uma doença inflamatória intestinal. Então o paciente pode ter uma diarreia, ele pode ter uma dor abdominal, mas não existe inflamação do intestino. Tá? Síndrome do intestino irritável, qualquer exame que a gente vai fazer, não tem, eu fiz uma coluna e deu intestino irritável. Não. A síndrome do intestino irritável não acontece inflamação da mucosa. Tá? A gente não vai achar inflamação. E a doença celíaca, na verdade, é um processo inflamatório completamente diferente da doença inflamatória intestinal. Vai haver, sim, uma inflamação do trato digestivo, em geral alto, lá na região da segunda porção de duodeno, mas é com outro tipo de modificação. Né? Existe uma modificação das vilosidades ali na região de duodeno, com mudança de absorção, mas não é classificado também como doença inflamatória. Certo. Obrigado pela aula. Dos tratamentos clínicos atuais, presentes no mercado, qual que você gosta de trabalhar? Como que é o manejo? Porque a gente, paciente, acha assim, que é receita de bolo. Não, porque fulano tomou aquele remédio, eu quero tomar também. Como que é que funciona, doutora? Não é receita de bolo, muito pelo contrário. A gente pode ter, assim, 10 pacientes da mesma idade, do mesmo sexo, com a mesma doença, e serem 10 pacientes completamente diferentes um do outro. Tanto na apresentação, nos sintomas, como na resposta do tratamento. O que acontece, assim, a gente precisa separar hoje o Crohn da retocolite. Por quê? Quando a gente fala em tratamento. Nos pacientes de retocolite, cerca de 80% desses pacientes, ou seja, a grande maioria, responde ao tratamento com a mesalazina. Né? Com a sulfa, a mesalazina, mas a gente acaba usando mais na prática a mesalazina. Então, assim, os pacientes, a gente consegue cicatrizar a mucosa desses pacientes com o uso de mesalazina, tá? A grande maioria dos pacientes. Já a mesalazina, ela não é tratamento para doença de Crohn. Hoje se sabe que não é. Mas eu usei. Claro que usou, porque na época era o que tinha, né? Sim. Então, assim, hoje a gente já tem isso definido. Nunca usa? Não existe nunca, nem sempre. Se a gente tem uma doença de Crohn leve, restrita ao cólon, ou seja, só no intestino grosso e leve, a mesalazina pode sim ter o seu efeito, principalmente para controle de sintoma, tá?
Só que uma doença leve e restrita ao cólon, 1% dos casos, né? Quase nunca a gente Geralmente o vê. Crohn, ele é muito É. agressivo, né? Então, assim, é difícil a gente ver uma apresentação dessa, né? Ou o paciente tem doença de Delgado, ou o paciente já tem pelo menos uma doença moderada, né? Então, assim, se ele tem doença acima de válvula, não trata mesalazina. Se ele tem uma doença já moderada, mesalazina não serve. Se ele tem fístula, não serve. Tem estenose, não serve. Tem manifestação perianal, não serve. Então, assim, basicamente, a mesalazina a gente não usa no tratamento do Crohn. Essa é uma grande diferença, tá? Certo. O que mudou a característica hoje do tratamento para a doença de Crohn é a terapia biológica, né? São os medicamentos imunobiológicos. Sem dúvida que é, a evolução da terapia biológica modificou a capacidade que a gente tem de cicatrizar a mucosa do paciente, de levar o paciente à remissão, que é aí o tema principal, né, de hoje, e com Uhum. isso a melhora na qualidade de vida. Né? Então, assim, hoje quando a gente fala em doença de Crohn, eu acho que se for fala um tratamento, é a terapia biológica. Né? Existe os Tá certo. imunossupressores que a gente usa também, mas cada caso tem que ser visto individualmente. Já a retocolite é uma porcentagem muito menor de paciente que a gente precisa fazer o uso da terapia biológica. Né? Existe, responde, trata muito bem, mas é uma porcentagem menor de paciente. Entendi. Alguém, tinha quem falou isso? Michele. A minha vida mudou depois dos biológicos, minha qualidade de vida mudou muito. É verdade, Michele, a minha também. Biológico, dependendo do caso, como a doutora falou, é um divisor de águas na vida de quem é paciente, né? Sim. Doutora, e me fala um pouco como que é a relação médico-paciente? Como que o paciente chega no seu consultório, primeira vez, fragilizado, emagrecido, ou hoje em dia já não? O pessoal já deu um Google, já sabe tudo e só passa lá para pegar a receita. Como que é? Então, Joyce tem de tudo. Assim, eu tenho um ambulatório no sistema público, né, no SUS, Uhum, onde eu tenho pacientes que, por exemplo, são analfabetos. Então, dificilmente com esse paciente eu vou ter condições de discutir sobre o que é uma terapia imunobiológica, mecanismo de ação de medicamento, né? Esse paciente na verdade, é um paciente que ele vai tomar a prescrição que você falar para ele. Esse paciente ele não questiona muito, né? E ele não uhum, tem até o discernimento do que está acontecendo, né? Então é uma realidade completamente diferente. Diferente daquele paciente que às vezes chega para você num consultório particular e ele já vem com a cartilha pronta, né? Ele já estudou. A gente tem uhum. profissionais de saúde, né? Você vai às vezes tratar outros médicos, farmacêutico, então essa pessoa já vem te questionando, inclusive, sobre o tratamento que ela acha Justamente. que pode ser feito, né? Então são realidades muito diferentes. Sem dúvida que hoje a internet, as redes sociais, elas mudaram muito o acompanhamento da doença, muitas vezes para melhor, mas muitas vezes para pior. Né? Que Uhum. nem você falou, fulano tomou um remédio que me fez bem. É. Isso às vezes confunde bastante. Às vezes a gente tem que dar um break ou orientar o paciente. Olha, você gosta de informação? Você é o paciente que gosta de fuçar? Então, deixa eu te dar umas dicas da onde você fuçar, né? Não fuçar em lugar errado, lugar ruim. Porque às vezes a informação mal passada, ela é pior do que não ter Uhum. informação. Né? Então, isso é um É cuidado que a verdade. gente precisa ter com o paciente, para ele saber discernir. E aí eu acho que é o ponto principal. Quando você estabelece uma boa relação médico-paciente, você consegue ter isso de uma maneira muito mais fácil. Às vezes o paciente chega e pergunta alguma coisa e fala, não, pode parar, que isso aí esquece isso, né? E às vezes não, às vezes Uhum. ele te coloca e ele vai querer uma explicação e tem que ter confiança, né? Eu preciso acreditar no que ele está me falando e ele precisa Sim, acreditar naquilo que eu estou propondo para ele, né? Uma via de mão dupla. Mas sim. eu acho que as redes sociais, elas ajudam a buscar informação, o único problema é a fonte. Como eu acho que tudo hoje, né? Da onde você pegou essa É, informação? é verdade. Eu sempre, eu entusiasmo muito isso lá no meu canal, no YouTube, lá no Vida com Crohn.
falo, gente, procura informação de qualidade. Eu garanto a minha informação, então confio no que eu estou falando porque eu só pesquiso. Eu ensino até as pessoas a pesquisar na Usarem. Cielo, na Bireme, porque é fonte confiável, é ciência. Agora o chá, que a vizinha, que o É. primo, o remédio, porque ai, é tão complicado, né? Porque existe toda aquela relação afetiva, a indicação, não, porque quem me indicou isso foi uma pessoa que me ama, né? Então é muito delicado, muitas vezes, tratar com essa situação de falar assim, não, não faça isso, que isso vai piorar a sua saúde, né? É. Mas eu acho que quanto mais educação a gente conseguir passar, quanto mais as pessoas buscarem informação e informação de qualidade em Qualidade. fontes confiáveis, a gente vai conseguir cada vez falar mais abertamente sobre isso. A doença de Crohn pode ser ou a retocolite ou as doenças inflamatórias ou as outras doenças do trato gastrointestinal possam ser faladas abertamente entre a sociedade, sem ninguém falar assim, hã? Que? Né? Que É. isso? Então, eu acho que esse é o papel das redes sociais, na minha opinião, é difundir conhecimento de qualidade, sabendo o que você está fazendo, sabendo que aquelas pessoas estão ali e elas estão confiando em você. Então, você Sim. tem uma responsabilidade com isso, né? A gente acompanha um monte de coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? Então, é realmente pensar, né? Sair da caixa um pouco, mas, poxa, se meu médico está falando isso, tem que ter uma relação de confiança, é Tem olho que no ter. olho, né? Eu recebo algumas pessoas no canal falando isso, falam assim, o médico falou, mas não estou confiando. Eu falei, então procura outro médico. Porque se você não acreditar no médico que você está se tratando, você vai acreditar em quem? Na vizinha? Não dá, né? Então procure um segundo diagnóstico, encontre uma pessoa que você tem uma relação mesmo, porque isso, né, que a gente olha no olho e reconhece a pessoa como outro ser humano, passa confiança. É, acaba virando um casamento, na verdade, né? Tem pacientes que estão, sei lá, 15 anos, É né? porque nunca a gente Indo. vai conseguir se separar de vocês, É, né, doutores? Porque é a vida inteira é, tratamento, né? é, Seja no caso de remissão, seja no caso de agutização, mas a gente vai estar junto para sempre, né? é. É isso aí mesmo. Tem que escolher com quem você vai casar. É verdade. Doutora, e quais são os maiores mitos, assim, que você encontra? E as maiores verdades, assim, que você, com sua experiência e todo esse gabarito que você tem, que você pode afirmar que é isso? Os maiores mitos. É. Ai, caramba. Na verdade, tem. Não sei se chegam a ser mitos, assim, né? As pessoas ainda não. As pessoas ainda têm a questão de buscar uma cura em algo fora da ciência, né? Hum, E a gente vê que algumas pessoas usam isso de má fé. Então, quando você pega um paciente numa atividade intensa de uma doença inflamatória, dependendo do desespero que ele tá, se você falar para ele plantar bananeira, ele vai plantar bananeira. Né? Se ele é. escutar que alguém plantou bananeira e deu certo, ele vai fazer por desespero. E hoje o que a gente vê é uma enxurrada em mídia social de profissionais, eu vou chamar de profissionais, mas eu não considero sendo profissionais para isso, divulgando Certo. métodos de tratamento que não existe ciência nenhuma, e ganhando dinheiro em cima do desespero das pessoas. Isso é muito triste, sabe? É muito complicado. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem hoje. É a divulgação de Certo. coisas que não são corretas, algumas que até fazem mal, e as pessoas Hum, elas acreditam. Você fala assim, mas também fulano foi tonto, foi fazendo desespero. No desespero, né? é. Toma. A fragilidade é muito grande, né? Exato, exato. E tem pessoas que se aproveitam disso, né? Então acho que isso Tem é um gente ruim em grande todos os em lugares, né? todos os lugares. Então eu acho que isso é um problema que a gente enfrenta, né? A questão da multidisciplinaridade, acho que a gente não, assim, não consegue tratar a doença inflamatória somente dando um remédio. Né? Hoje, cada vez, para mim, é mais claro a importância da equipe multidisciplinar no tratamento desses pacientes. Né? É sorte de lugares em que você tem essa equipe,
que a gente falou Sim. muitas vezes, já existe uma dificuldade da gente ter o médico, né, capacitado para o tratamento. Aí agora não basta, Sim. a gente quer todo o resto, né? A gente quer. E quais são, doutora, os principais profissionais da saúde envolvidos nessa multidisciplinaridade? Olha, a sua área é importantíssima, a nutrição eu acho que tem que andar junto com o médico, Sim. né? É uma coisa muito comum que a gente vê do paciente perguntar pra gente, mas o que que eu vou comer? O que que eu não posso comer? Eu não estudei nutrição. Essa resposta não Uhum. pode vir de mim, né? Não tenho. Eu não tenho como fazer uma avaliação nutricional do paciente. Eu posso ver se, de repente, no exame laboratorial ele tem alguma carência que necessite de suplementação. Mas o estado nutricional, eu não sou capacitada para fazer isso. Né? Então, assim, acho que o nutricionista ele tem que caminhar junto durante a doença toda, seja na atividade ou seja na remissão. O ideal seria que a gente tivesse um nutricionista junto. O clínico e o cirurgião, obviamente, a gente tem uma doença, principalmente aí, as complicações da doença de Crohn. A cirurgia faz parte do tratamento da doença de Crohn. Por mais que a gente esteja na Uhum. era do biológico, a gente necessita de ter um cirurgião perto, né? Tem E hora que não dá mais, né, tem horas que pra... não dá mais. A enfermagem, na verdade, ela é extremamente útil, muitas vezes, desde o início do tratamento, depois, a enfermagem ajuda também no controle de um tratamento regular, né, daquela adesão ao tratamento. Então, a enfermagem Uhum. é extremamente importante na equipe. E a gente tem outros profissionais também, como psicólogo, né? Você acaba que a doença inflamatória, ela muitas vezes ela não leva a consequência só daquele indivíduo, mas de toda uma família. Então, às vezes, você precisa de um psicólogo Hum. não só para o A casa paciente, inteira, a né, casa inteira. fica na função do Função, paciente. exato. Muitas vezes precisa de acompanhante, é remédio para buscar, é processo para fazer, é a mãe que É, vai junto, ou é o marido, ou é é. sempre, né? E você tem, às vezes, você vai lidar com situações, por exemplo, pacientes jovens que ficam com cicatrizes cirúrgicas, ou pacientes que estão com uma ostomia, seja temporária ou principalmente a definitiva, pacientes que Uhum. estão com doença em franca atividade e evacuam na calça, ou não conseguem ter uma Sim. relação sexual, jovens ainda que não estão casados, e como é que eles têm vergonha, às vezes, por lesões Sim. perianais, em região vaginal. Crianças que acabam tendo déficit de crescimento ou de peso, e acaba tendo tal do bullying na escola, ou não consegue jogar futebol com os amigos porque tem aquela fadiga, porque está com anemia. Então, assim, a estrutura psicológica ela pode ser gigante. Né? Então, o psicólogo Sim. é fundamental também para isso. Sim. Outras especialidades médicas também, né? Eu preciso ter um dermatologista, de repente, que vai avaliar uma lesão de psoríase ou de lesões, de repente, malignas causadas por um uso de imunossupressor, o reumatologista, quando eu tenho manifestação de artralgia para investigação. Então, hoje a gente cada vez tem uma gama maior, né, de profissionais que a gente precisa em volta, até mesmo educador físico, que a gente pouco fala, e que eu acho Uhum. que o exercício físico, como para muitas outras doenças, ele acaba tendo um benefício grande. Né? Ah, sem dúvida, né? Essa o músculo, né, as citocinas e nossa, é fundamental o Fundamental. exercício físico. Eu pratico, gosto e acho extremamente importante. Eu recomendo para todo mundo. Se não faz, faça, nem que seja uma caminhada 3 vezes por semana. Mas é importante seus músculos produzirem o que eles precisam Precisam. produzir para a gente até ficar mais feliz, né? Sim. Melhorar quadros de depressão, porque é bem comum também, né? O paciente ficar depressivo, a família também, né? Como você falou. Uhum. E todas essas questões, tudo melhora com exercício físico também, apoio psicológico, essa empatia e humanização da equipe de enfermagem. Enfermagem. Eu já li textos lindos sobre isso, pacientes com colostomia, a relação com a enfermagem, como Enfermagem. foi muito mais fácil lidar com tudo isso, né? Não vou nem puxar a sardinha para minha área, eu sou apaixonada aí pela Jennifer, então não posso nem falar nada. A nutrição quanto é essencial, né? Muito, muito. E tudo isso, né? Eu acho que quando a gente conversa entre as áreas, também quem ganha é o paciente, né, doutora? E eu vejo assim
muita alegria, né, em ouvir você falar sobre isso. Porque a gente sabe, né, que às vezes tem um pouco de brio aqui, um pouco de ego ali, e aí eu sei isso, mas eu nem sei, mas eu vou fazer, porque eu tenho que falar que eu sei, né? Então, é muito importante, todas as áreas, às vezes, se possível, né, uma equipe multi no mesmo lugar, ou se não possível no mesmo lugar, que tenha uma Que se falem, conexão, que isso, que que se conversem, falem. que falem, falam, olha, doutora, minha paciente, que é sua paciente, tá assim, assim, a minha conduta, o que que você acha? Porque quem ganha é o É o paciente, quem tem paciente. que brilhar é o paciente, né? Não é nenhum dos profissionais, na minha opinião. Quem tem que ganhar com tudo isso é o próprio paciente, É né? E às vezes verdade. a gente encara, né, algumas dessas situações no dia a dia. É Mas a galera verdade. aqui tá todo mundo sabendo de tudo, então, gente, ó, se vocês notarem qualquer resquício aí, fala, ó, não, peraí, vou procurar o profissional adequado. Doutora, eu queria que você fechasse aí, se você tiver mais alguma coisa para falar, e queria fazer o print. Eu não sei se você estava ouvindo quando eu falei do Tava, por print. isso que eu pedi para esperar. Ah, é? Por quê? Ah, você foi pegar aquele coisinho seu, né? Tá. Então, galera, quem não estava na live no começo é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma pose, né? E aí quem quiser printar a tela, ok? Porque geralmente o pessoal gosta de printar e eu sempre saio assim, né? Então vamos fazer um print legalzinho. E aí quem quiser compartilhar, compartilha esse print com a frase que foi mais interessante para você nessa live, para que a gente e marca a gente, não esquecem de marcar a gente para a gente poder ver e compartilhar também, tá bom? Eu vou printar também. Peraí, tá? Vou mexer aqui. Vamos fazer, Já doutor, o posso me print? apresentar? Pode. Pronto, acho que foi. Pronto. Ai, Obrigada, ai. doutora, mais uma vez. E eu queria pedir para você, se você pudesse dar um conselho para todos nós pacientes, qual seria? Então vamos lá. Vou tentar resumir. Vocês têm que ser. Eu escutei uma vez de uma paciente isso e achei fantástico. Que ela chama do que é PAR, que é o paciente ativo e responsável. Isso é muito importante, porque existem muitos pacientes que eles deixam tudo também na mão do profissional, do médico. E eles esquecem do quanto eles também são responsáveis pelo tratamento dele. A gente fala isso muito em relação aos direitos que o paciente tem. Né? Às vezes não é incomum, às vezes o paciente ter um tratamento negado, por exemplo, numa operadora de saúde, você fala, não, mas você tem direito. Olha, vai lá, vai ligar no 0800. Parece Uhum. que é tudo muito trabalhoso. Ou a gente fala, olha, tem uma consulta pública, ajuda a responder. Olha, precisa de tal Sim. coisa na sua cidade, você não tem? Vamos questionar isso para a ouvidoria e o paciente não vai atrás. Parece que eu acho que você que tem um diagnóstico de doença inflamatória, você tem que buscar o melhor para você, em tudo. No acesso ao tratamento, num tratamento adequado, e dentro daquilo que é o máximo que você vai poder conseguir. Então, assim, seja ativo, faça também a sua parte, né? Não fique só esperando chegar em você. Então, seja ativo e seja responsável, né? A questão, assim, você tem que lembrar que a pessoa que vai ser prejudicada com um tratamento irregular, com uma má alimentação, com uma má conduta na sua vida, vai ser você, né? Porque às vezes a gente dá a instrução, a gente fala, a gente orienta e o paciente vai tocando de uma maneira que a gente está vendo que não é o ideal. Então, assim, seja ativo e seja responsável, né? Quando a gente falou da história da remissão, a doença ela é uma doença que não tem cura ainda. Então, você sabe que você vai ter uma responsabilidade com você e com a sua saúde para o resto da vida. Independente de qual remédio você vai tomar, de que exame você vai ter que fazer de acompanhamento. Então, assim, tome as rédeas da sua doença. Eu acho que isso é Uhum. extremamente importante, né? E ache um médico para chamar de seu. Eu acho que isso também é muito importante. A partir do momento que você fica
em dúvida e você vai escutar mais o seu vizinho do que o seu médico, você não está com o médico adequado. Pode ser que o vizinho seja melhor do que o seu médico. Né? Você achou um vizinho para chamar de seu, mas não achou ainda um médico para chamar de seu. Então tem assim, a doença ela vai ser um casamento, né? Você vai Sim. ter que achar um par que seja uma parceria para você ter, né, para o resto da vida. Acho que é isso. Nossa, lindo, adorei, obrigada. Eu achei muito legal esse negócio do par e encontrar profissionais ímpares, né? Também é Sim, importantíssimo, né? Então, é. obrigada por todo seu ímpar, como você é. Tem uma pergunta aqui, doutora, vou ler, tá? Eu acho Tá. que você tem acesso à leitura Vixe. também. Infliximab em uso e aparece estenose. Otimiza o infliximab ou muda para o mira. Se eu responder isso assim, eu sou meio irresponsável. Eu não sei quem você É, é, eu não sei a sua história, eu não sei nada de você. Então, eu não tenho como te responder isso. Tá? Como a Joyce já citou, doença inflamatória não é doença de bolo. E existem várias frasezinhas que a gente usa na doença inflamatória. E uma delas fala que é o seguinte: a gente não pode ver a foto, a gente tem que ver o filme. Então não adianta você me falar hoje infliximab e estenose. Eu não sei de todo o resto para trás. Né? Então não tem como eu uhum, ver a sua foto. Eu precisaria assistir todo o filme para poder dar uma opinião. perfeito. É isso, gente. Então, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada para todo mundo que assistiu. Quem quiser fazer pergunta, chama no direct. Eu Pode fico à mandar disposição para responder. Doutora também, também. tá bom? Doutora, quer falar mais alguma coisa? Mais nada, Joyce. Amei te ver, principalmente te ver bem. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigada. Eu não sei se eu te falei que eu tive 2 filhos. Te falei, né? Então, a sua primeira pergunta quando você chegou ruim lá no hospital foi essa: eu vou poder ser mãe? E eu já vi as É um grande fotos. sonho. É, E é então, e super aí, possível. E é um sonho super. muito possível. Graças a Deus, para Quando a eu maioria das levei mulheres é possível. Graças a Deus mesmo, porque, né, geralmente mulher quer ter filho, né? E pensar que não pode ter é muito difícil. Quando eu levei eles lá na casinha, aí levei pro doutor Orlando ver, né? Meu filho tinha acabado de nascer. Aí falei, olha, essa aqui é filha do Infliximab e esse é filho do Mira. Mira, Porque cada um foi um remédio, foi com né? o E remédio. foram gestações totalmente diferentes e histórias diferentes. Mas todos bem, com saúde, tudo ótimo. Graças a Deus. Hoje a gente já tem filho de Entível, filho de Estelar, a gente vai tendo os filhos aí Vai indo, dos né? biológicos. É verdade. É verdade. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E, doutora, um beijo Ó, bem grande no seu para coração. você Quando eu também. for a Santos, eu vou aí no seu consultório ver você e te Venha. dar um abraço apertado quando essa pandemia acabar. Pandemia tá ótimo. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Beijo, Boa você noite, também. galera. Boa noite.